Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Êxodo 29 e 30, o Salmo 40 e Marcos, capítulo 2. Vamos abrir aqui já o Salmo 29, estamos aí na etapa em que é tratado a respeito dos sacerdotes, vai falar agora também do sacrifício, de outros elementos do tabernáculo. Então vamos pedir a bênção, a ajuda do Senhor. Ó Deus, nós humildemente pedimos, Pai, que o Senhor nos auxilie nesse momento devocional em que nos aproximamos da Tua Palavra para conhecê-la e por meio dela conhecer a Tua santidade, conhecer, ó Deus, as Tuas leis, a Tua justiça. Queremos, Senhor, ser edificados, Pai. Me ajuda nessa leitura. Também ajuda meus queridos, amigos, irmãos que têm acompanhado, Pai. Que tenhamos perseverança, foco, para que possamos cumprir nosso objetivo neste ano de ler a Tua Palavra diariamente. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura, Êxodo capítulo 29. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito, da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento amassados com azeite e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros, e então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, as sobrepeles, a estola sacerdotal e o peitoral, e cingirá com o cinto de obra esmerada de estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos e lhes atará os turbantes, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Então, todo esse rito deveria ser feito para a consagração dos sacerdotes. Moisés deveria realizar isso. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Veja o ato de impor as mãos. Mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então, eram sacerdotes, eram pecadores, portanto, a necessidade de um sacrifício de sangue, né? E o ato deles imporem as mãos sobre aquele animal indicava, né, simbolizava a questão da representatividade. Aquele animal estaria simbolicamente levando sobre ele os pecados daqueles que impunham as mãos sobre ele. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então veja, o primeiro foi sacrifício pelo pecado. Esse agora é holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois, versículo 19, pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele.
Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão. Então, na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e as suas vestes. Então, aspergir, esqueci a palavra aqui, para respingar sangue, né, sobre eles. Faça aspersão sobre Arão e as suas vestes e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois, retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina, do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, movendo-as para a frente e para trás, ofereça-os como oferta movida diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor, e esta será a porção que fica para você. Olha aí, várias vezes vai aparecer isso. Uma porção que fica para os sacerdotes, né? Ou no caso aqui para Moisés, né? Que é quem está oficiando aquele ato. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se retirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote. Olha aí, oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos e a oferta que eles fazem ao Senhor. Então, daquele animal, algumas partes, né, seriam a porção que ficaria para os sacerdotes, né? Então veja aqui, a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida aos filhos de Arão, devida a Arão e a seus filhos. Quer dizer, eles, por servirem nesse ofício, o ofício sacerdotal, era obrigação do povo a subsistência deles. Então essa porção serviria para o alimento deles. Tá bom? Eles não teriam de trabalhar para conseguir o seu alimento, né? Através do próprio ato de adoração do povo, com as ofertas que traziam, eles seriam mantidos, teriam a sua subsistência garantida. As vestes de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Veja aí, eles comerão isso. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isso que sobrou, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e você purificará o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado.
e você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Então veja quantas coisas deveriam ser feitas, né, para a consagração de Arão, de seus filhos, o preparo diário para que eles pudessem oficiar diante do Senhor, né? E aqui nós vamos na sequência, novamente, ofertas contínuas. Isso deveria ser feito continuamente. Isso mostra a caracterização da insuficiência do sacrifício que estava sendo feito. Quer dizer, um sacrifício não era suficiente, era necessário contínuos sacrifícios, contínuos rituais de purificação por meio de derramamento de sangue. Então, era um ritual que apontava para a necessidade de algo definitivo, completo e eficaz, que é o que nós encontramos, obviamente, na obra que Cristo realizou, na sua pessoa e na sua obra. Isto é o que, versículo 38, isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Veja, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para a libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Olha aí de novo a ideia. E saberão que eu sou o Senhor. Então, um destaque aqui, né? É ali naquele contexto, no meio de toda essa estrutura, né, que Deus se manifestaria, que Deus viria até os filhos de Israel. Deus estaria no meio deles e por meio da sua glória eles seriam santificados. Então tudo isso aponta para isso, para a realidade de um Deus presente e santificador, e purificador, perdoador, que redime o seu povo. Ok? Vamos seguir agora capítulo 30. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Agora é aquele altar do incenso que eu já mostrei na imagem. Eu não separei aqui a imagem, mas, bom, posso até fazer isso aqui rapidamente, só para lembrar. Tabernáculo. Vamos ver aqui se eu encontro aquela imagem que eu tenho usado. Vamos lá, rapidamente. Será que eu encontro? Acho que é essa daqui, ó. Aqui. Então veja, o altar do incenso que ele está falando é este daqui, ó. Até então ele já tinha falado da arca, já tinha falado da mesa, do candelabro, também do altar, e agora ele está falando do altar do incenso, que é esse elemento aqui bem na frente do Santo dos Santos. Então vamos lá. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia, será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior
as paredes ao redor e os chifres, ponha também um remate de ouro ao redor. Lembra, aqueles elementos internos, tanto a arca como o candelabro, a mesa e agora também o incenso, são revestidos de ouro, e estes aqui externos são revestidos de bronze. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos. Quando o altar for transportado, faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele, de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. Então, isso aqui toda a descrição de como deveria ser construído e como ele seria santificado, né? Aqui uma vez por ano. Não me lembro agora se é nesse capítulo, mas tem os detalhes de como, dos elementos que deveriam compor ali o incenso que seria colocado ali. Né? Vamos lá, o pagamento do resgate, versículo 11. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Então tinha aqui um elemento aqui, vamos dizer, financeiro, que deveria ser pago, né? Essas 12 gramas, tá? Isso sempre que fosse feito um recenseamento, uma contagem de tempos em tempos, né? E era uma medida, creio que bem baixa, né? 6 gramas, 6 gramas. Porque isso deveria ser pago tanto por pobres como por ricos, né? Porque a questão não estava no valor em si da coisa, mas no ato, né, de se apresentar diante de Deus, e todos são iguais diante de Deus. Né? Bom, aqui na sequência fala sobre a bacia de bronze, que é esse outro elemento aqui que ainda não tinha sido mencionado. Essa bacia aqui, ou pia, acho que em algumas versões aparece com o nome de pia. Faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Então, entre a tenda do encontro e o altar. Põe água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda do encontro. Eles se lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através das suas gerações. O óleo sagrado para a unção.
Então agora tudo isso que tinha sido elencado, que deveria ser construído e tudo mais, deveria ser também ungido. E aqui Deus vai dar a descrição de como esse óleo deveria ser produzido. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, 3 litros e meio de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Veja aí o poder santificador dessas coisas, né? Eles não seriam contaminados por aqueles que o tocassem, mas ao contrário, estes elementos santificariam aqueles que o tocassem. Você ungirá também Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não me ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Então o óleo deveria ser derramado sobre todos os elementos do tabernáculo e também sobre os sacerdotes e sobre mais ninguém. E também não deveria haver um óleo semelhante a este, com a mesma composição. E aí o incenso, é nesse capítulo mesmo que eu tinha mencionado, que vai dizer aqui como deveria ser feito o incenso. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês, porém o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este, para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. E aí, depois a gente vai ler o capítulo 31, ok? Bom, vamos agora ao Salmo de número 40. Salmo 40. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico de louvor, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração.
Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedem e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Salmo de número 40. E agora, Marcos, capítulo 12. Vamos lá, o capítulo 12 de Marcos. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava ali ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitaram. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. Então a imagem aqui de uma lavoura, né? Uma vinha preparada ali por um homem que colocou a serviço de alguns lavradores. E esses lavradores maus simplesmente expulsavam, matavam, faziam mal contra aqueles que eram enviados pelo dono da vinha. Então Jesus está aqui certamente se referindo aos líderes religiosos judeus, né, que mataram os profetas, que fizeram muito mal aos enviados do Senhor e por fim matariam o próprio Filho de Deus. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou:
de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram. Então, de modo que os impostos são devidos, precisam ser pagos, né? E, de certa forma, aquilo que a gente leu sobre as 6 gramas lá em Êxodo também tem a ver com um certo imposto, né? Um dinheiro que seria usado ali para a manutenção do tabernáculo. Então, isso dentro do contexto social, político que a gente vive, como também dentro do contexto do reino de Deus, aquilo que nós temos não é totalmente nosso. Nós não temos direitos sobre tudo que está sob a nossa administração. Há muito que a gente há contas que devem ser pagas, há impostos que devemos pagar e no caso aqui esse dinheiro pertencia a César. O que deveria ser dado a Deus? A própria vida deles, o coração deles, uma entrega pessoal, integral para o serviço de Deus. Né? Muito mais do que dinheiro, o que Deus requer de nós é a nossa própria consagração. Só um detalhe também, né, que eu poderia ter mencionado anteriormente na leitura de Êxodo, mas Deus estava ali formando uma casta sacerdotal no Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento a gente vê que todos os filhos de Deus se tornam sacerdotes, porque todos igualmente têm acesso a Deus por meio de Cristo Jesus e podem adentrar o Santo dos Santos. Essa é uma verdade muito, muito bela, né? Mas esse propósito de que todos se tornassem sacerdotes, isso não estava oculto no Antigo Testamento, né? Pelo contrário, nós vemos no Antigo Testamento, já em Êxodo 19, por exemplo, a intenção de Deus de formar uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então é assim que eu interpreto essa ideia, né? Deem a Deus o que é de Deus, ou seja, vocês pertencem ao Senhor, sejam vocês mesmos do Senhor. Uma reflexão simples, devocional, mas eu creio que faz sentido com esse texto. Então, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então, Jesus sempre trazendo a interpretação adequada da palavra, das escrituras, né? Primeiro aqui acerca do casamento, né? Na ressurreição, segundo o que Jesus está dizendo aqui, não haverá casamento, né? O casamento ele é um símbolo temporário da união de Deus com o seu povo e tem um propósito neste momento, né? De que haja companhia mútua, de que também haja a
propagação dos seres humanos, né, a multiplicação. O casamento é uma instituição temporária, né, temporária. E quando da ressurreição, diz o Senhor Jesus aqui, não haverá casamento. Seremos nesse sentido como os anjos. Não no sentido do corpo físico ou espiritual, não no sentido, não, nesse sentido de não haver relacionamento, né? Até essa passagem nos ajuda a entender o seguinte, né? Que os anjos não poderiam, naquele caso lá de Gênesis capítulo 6, ter tido relações sexuais com mulheres humanas, né? Como há interpretações aí heterodoxas entendem, né? Então, aquilo lá é outra coisa. A gente já falou sobre aquilo, se não me engano. Ok? Então, vamos seguir aqui. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é este: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o que o escriba falou. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Olha essa declaração do escriba, que o amor a Deus, essa consagração completa a Deus, bem como o amor ao próximo, são muito mais do que os holocaustos e os sacrifícios. Né? A lei aponta para esse maior ato de amor de Deus ao entregar o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Né? E o fim da lei é o amor. Né? O amor é o principal mandamento. Os 4 primeiros mandamentos, pegando os 10 mandamentos, né, os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus e os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Essa é uma pegadinha aí que eles não conseguiram discernir. Se não ficou claro para você, releia. Tá? Que é o Salmo 110, versículo 1, onde Davi diz isso, né? Como é que ele chama o seu próprio filho de Senhor? E essa questão, os escribas, os fariseus, não conseguiam responder. Jesus censura os escribas. Versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, ele está falando dos escribas que gostavam de aparecer, né? Aquelas vestes que se destacavam, as saudações, né? Nas praças, eloquentes, né? Essas saudações. Nas sinagogas eles sempre buscavam as primeiras fileiras e os primeiros lugares nos banquetes, mas ao mesmo tempo eles se aproveitavam
das viúvas, né? Se aproveitavam do dinheiro que aquelas viúvas entregavam, né? E para justificar essa atitude, eles faziam longas orações, mas eles não escapariam do juízo de Deus, né? Eu falei no domingo passado sobre a viúva de Naim, que teve o seu filho único morto, né? E Cristo ressuscitou o seu filho. Então, e eu comentei sobre a fragilidade daquela condição daquela mulher naquele contexto, né? De repente, se você quiser assistir, o canal da igreja em que eu pastoreio chama IP Ocean. Se você quiser entrar no site, é ipocean.org, tá? IP Ocean. Deixa eu escrever aqui, se caso você quiser, ó, aqui em cima, www.ipocean.org. É isso, tá? Mas tem o canal também no YouTube, é a mensagem Lucas 7, 11 a 17. E aqui na sequência falou das viúvas. Marcos vai descrever aqui um ato que se destacou no ministério de Cristo, que foi ver como aquela viúva consagrou os seus recursos ali. Veja que esse capítulo falou do tributo, né, a César, e falou agora acima de que os escribas, né, os religiosos se aproveitavam das viúvas, e aqui o momento em que Jesus vai elogiar a atitude de uma viúva. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Né? Lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, ou seja, uma moedinha de pequeno valor. Né? Então aquela mulher entregou tudo o que tinha, né, na sinagoga. E ela, portanto, deu muito mais. Deu muito mais. Veja aqui, né, Jesus dizendo que todos eles deram daquilo que lhes sobrava. E apenas uma reflexão final aqui, né, a questão de dízimos e ofertas, no contexto da igreja em que eu sou pastor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós entendemos que o dízimo a entrega do dízimo é uma atitude que se harmoniza com as Escrituras. Né? O padrão do dízimo é um padrão que ao longo das Escrituras parece bem claro, né? Um modelo de contribuição que poderia ser diferente. Cada denominação acaba agindo né, trabalhando de uma forma diferente. Né? Mas o que eu quero destacar é que independente de 10%, de 5%, de 1%, do que for, né? Essa atitude de dar daquilo que sobra é uma atitude errada. Porque desde o princípio nós vemos como padrão a entrega das primícias, a entrega dos primeiros frutos, a entrega daquilo que é valioso, que traz até prejuízo pessoal. Eu aprendi desde a minha infância a ser um dizimista. Quando eu recebia dos meus pais R$ 10 de mesada, R$ 1 era de dízimo. Né? Quando minha mesada aumentou para R$ 15, naquela época R$ 15 valia bem mais do que hoje, né? Meu dízimo passou a ser R$ 1,50. E eu lembro de dar oferta também. Então, por exemplo, R$ 1,50 de dízimo e 50 centavos de oferta.
E assim foi por toda a minha vida, no meu primeiro trabalho, sempre foi a minha prioridade nesse sentido da administração financeira, né? E a minha experiência pessoal e a de muitos, se não de todos, é que nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Dar daquilo que sobra é uma evidência clara, né, de uma desconfiança de que Deus proverá o bastante. É uma atitude errada. Tá? Aquela mulher não fez isso, não deu do que sobrou. Né? Ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui está posto como um exemplo positivo. Significa que a gente tem que dar tudo o que nós possuímos? Não, não é isso. Mas aqui Jesus faz uma comparação. Que há pessoas que, mesmo tendo tão pouco, são fiéis. São fiéis. E aquele percentual representa muito mais do que daquele outro que dá do que sobrou. Por exemplo, tem pessoas que ganham 10 mil reais e ofertam 300 reais. Então, o que é isso? É 3%. 3% dos 10 mil reais. Se fosse 10% dos 10 mil reais, seria 1.000. Né? A pessoa teria, se ela fosse entregar o dízimo, seria 1.000 reais de dízimo. Mas aí ela pensa, não, 1.000 reais é muito. Eu ganho 10 mil, vou entregar 1.000 reais de dízimo, é muito dinheiro. Então eu vou entregar 300 reais, já é o suficiente para ajudar. Né? E isso representa 3%, portanto, da sua renda. Estou dando só um exemplo. Tá? Ao passo que, de repente, uma senhora, talvez viúva, que ganha um salário mínimo de aposentadoria, né? O salário mínimo está, não sei, se não me engano, vai R$ 1.300. R$ 1.300. E ela, desses R$ 1.300, ela separa R$ 100. Ou então faz o que eu julgo correto, né? Pega o dízimo desses R$ 1.300, que é R$ 130. Ela entrega R$ 130 para manutenção do corpo de Cristo, para manutenção do ministério da palavra, para edificação das missões locais, regionais, transculturais e assim por diante. Quem deu mais? O que deu 300 ou o que deu 130? Com certeza deu muito mais aquele que deu 130. Por quê? Porque não deu do que sobrou. Não ficou pensando, não, mas é muito. Apenas fez o que deve ser feito. Daquilo que é importante para ela. Daquilo que até talvez venha a fazer falta. Mas porque entende que ela faz parte da obra de Deus. Então fica aqui uma reflexão para que a gente possa cuidar das nossas finanças, entendendo que tudo vem de Deus. O 100% da nossa renda é de Deus. E aquilo que nós separamos e entregamos diante do Senhor, a igreja, no dízimo, para a administração da igreja, isso faz parte da nossa adoração, inclusive, conectando com os textos de Êxodo que nós estamos lendo, faz parte da nossa adoração também, a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Né? E às vezes a gente percebe, eu digo pela minha igreja, né? Eu não sei em outras igrejas, na verdade eu sei, em outras igrejas é muito comum ver as pessoas levando seus envelopes, entregando seus dízimos, né? Então, às vezes acontece das pessoas não terem esse hábito, não fazerem isso, simplesmente não fazem. Elas chegam, elas têm um ambiente receptivo para elas têm cadeiras para se sentar, ar-condicionado para refrescar, elas têm água para beber, elas têm um banheiro para utilizar, elas recebem a instrução da palavra de Deus,
que não é feito de forma improvisada, que não é feito de qualquer maneira. Elas desfrutam da companhia de irmãos, elas tomam um cafezinho, elas, enfim, tudo está ali a serviço dela e é gratuito e vai continuar sempre sendo, né? E elas não têm a noção de que há uma parte importante a ser feito, né? Que não é porque é gratuito que a gente deve é, aproveitar ao máximo sem, sabe, sem contribuir de alguma forma, né? Eu acho que é muito da mentalidade do nosso povo, essa questão de aproveitar, de achar que nós temos direitos e direitos e mais direitos e nunca deveres. Mas não é porque ninguém nos cobra que nós não tenhamos deveres, né? Nós temos deveres, especialmente diante de Deus. Então fica aí uma longa reflexão sobre esse último ponto. Talvez metade das pessoas já encerraram o vídeo antes de tudo isso, mas tá bom. Fica aí. Para quem ficou até o final, ficou essa reflexãozinha, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.